nós tratando ainda sobre a vida cristã, né? Então nós já passamos aí pela lei de Deus, pela liberdade cristã, a liberdade que temos em Cristo, sobre a vida de adoração, e tratamos sobre o culto, sobre o dia do Senhor, a responsabilidade que temos diante do Senhor nesse sentido. Já falamos sobre a necessidade da vida de oração, também entramos como parte aí da vida cristã, os sacramentos, e aí trabalhamos com os fundamentos bíblicos para os dois sacramentos que temos, né? A ceia e o batismo. Fizemos analogia bíblica e a base bíblica, onde tratamos sobre o batismo infantil e não a apresentação de crianças, os motivos bíblicos, porque temos base para isso, uma vez que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Tratamos sobre a questão do batismo de imersão, batismo de aspersão, fazendo a distinção que a Bíblia faz entre o batismo de João Batista e o batismo que Jesus Cristo instituiu, né? Deixando claro isso lá em Atos 19, principalmente, quando Paulo aplica o batismo que Jesus institui, em substituição, inclusive, ao de João, dizendo que um não tem nada a ver com o outro. E começamos aí há 2 semanas atrás, tratando ainda da vida cristã, sobre a questão do dízimo, que caminhamos até certa parte e hoje vamos referendar um pouquinho mais. Se você se lembra, nós tratamos aqui em relação aos dízimos, que o principal argumento daqueles que não aceitam a prática dizimal para os dias do Novo Testamento, ou seja, para a nossa realidade, é o fato de que o dízimo fazia parte também da lei cerimonial. E como Cristo cumpre a lei cerimonial, nós lembramos que nós temos aí, a lei de Deus é dividida em 3 partes, né? A lei moral, lei cerimonial, lei judicial ou civil. A lei civil se trata do povo dos tempos bíblicos. A lei moral, essa permanece, está em vigor. O próprio Cristo, inclusive, a interpreta de uma maneira até muito mais precisa do que os fariseus faziam. E a lei cerimonial, que tratava de todas as questões litúrgicas, ritualísticas, relacionadas ao Antigo Testamento, isso foi cumprido em Cristo Jesus. E, portanto, tudo aquilo que foi introduzido com a lei cerimonial e estabelecido pela lei de Moisés, foi cumprido em Cristo. Porém, existem, nós vimos isso semana retrasada, alguns pontos que foram estabelecidos antes da lei cerimonial, né? E alguns detalhes que, mesmo que tivesse um ponto antes da lei cerimonial, foram estabelecidos como características ritualísticas e cerimoniais pela lei de Moisés. Vamos pegar exemplos. Nós vemos a questão do holocausto. A questão do holocausto foi uma prática instituída quando? Antes. Você parar de pensar no frango que você deixou a fogo baixo lá e vir para a aula comigo aqui. Quando que começou a prática do holocausto? Ali foi uma ação de Deus. Depois. Antes de Isaac e depois de Adão e Eva. Já te dei um momento específico aí, né? Abra lá a sua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 4. Agora sim! Oh, pelo amor de Deus, né? Quando? Vamos lá, Gênesis, capítulo 4. Você que abriu lá, você falou, Abel. Claro. O que diz aí? Gênesis capítulo 4. Que no fim dos tempos, né, o homem conheceu sua mulher, no fim do tempo ela deu à luz. O primeiro filho
Caim, ela pensou que já era o resgatador, né, e a expressão dela diz isso, quando ela afirma adquirir um varão com auxílio do Senhor, a ideia é adquirir um varão do Senhor. Lembrando que no capítulo 3, verso 15, Deus tinha prometido, né, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, muito provavelmente, essa frase só faz sentido quando entendida no fato de que Eva creu no Messias e que já achou que Caim era esse. Refere-se também o fato das dores de parto, obviamente, né, que já era uma consequência do pecado, e por isso ela não teve nenhuma parteira para auxiliá-la, o Senhor que o fez, né? Então talvez esteja relacionado a isso. E depois ela teve um segundo filho, que é Abel, né? E o texto vai dizer, no fim de uns tempos, ou seja, num período determinado, provavelmente passado pela tradição oral, provavelmente não, certamente passado pela tradição oral, Caim e Abel vieram apresentar ao Senhor ofertas. Não é isso? Caim era lavrador e trouxe dos frutos da terra. E Abel era pecuarista, né? E ele fez o quê? O que ele trouxe aí? O que está escrito aí? Ele trouxe da primícia do seu rebanho e tem uma expressão aí que aponta mais. E o que mais? E a gordura deste. Você fazer o bacon, o que você tem que fazer com o porquinho? Então tá. Isso é holocausto. Então, se ele trouxe a primícia do rebanho e a gordura, foi justamente porque ele sacrificou um animal. A Edmé fica doida. Mas era assim que se fazia. Então, você tem aqui um princípio que o holocausto foi realizado na primeira adoração registrada, né, logo após o período da queda, né, dos primeiros pais. Só que nós vemos que isso depois é simbolizado na própria experiência de Abraão com Isaac, muitos séculos depois, onde o próprio Senhor substitui Isaac, né, com um animal e é feito o holocausto. Só que na lei cerimonial, Moisés vai trazer os limites, os indícios, as aplicações relacionadas à prática do holocausto. Então veja, que nós temos um exemplo de uma prática que era realizada antes da lei cerimonial, mas que apontava diretamente para Cristo e que, portanto, mesmo vindo antes da lei cerimonial, referendada na lei cerimonial, foi cumprida em Cristo, o Cordeiro de Deus, e, portanto, hoje nós não temos mais a necessidade de apresentar holocaustos. E aí Edmé fica feliz com isso, né? Então, nós não precisamos mais. Porém, existem alguns elementos, e isso fica claro porque está relacionado aí à própria obra de Jesus, mas você tem alguns elementos que foram instituídos ou inaugurados antes da lei cerimonial, que foram agregados pela lei cerimonial, mas que ainda permanece hoje, porque dentro do progresso da revelação, a própria Bíblia nos conduz a isso. Então, alguns com mudanças, outros não. Então, um exemplo. A circuncisão foi aplicada lá em Abraão, né, Gênesis 17, depois foi referendada e abraçada, agregada pela lei de Moisés, né? O próprio Cristo recebe a circuncisão, segundo Lucas, né, ao 8º dia, porque ele era o filho primogênito, e nós sabemos que a circuncisão, já em Abraão, tinha como objetivo simbolizar um pacto com Deus. Esse sinal da aliança, ou esse sinal do pacto, que foi agregado pela lei cerimonial, em Cristo ele é substituído pela prática ou pelo sinal agora do batismo. O batismo é que simboliza o meu sinal de aliança com Deus. Então há uma mudança do sinal, circuncisão para o batismo, porém o significado, a essência é
a mesma. Então, aqui você tem um exemplo de mudança que foi instituída antes da lei cerimonial. Na própria meandros da lei cerimonial, você tem a Páscoa. A Páscoa foi celebrada em Moisés. Então, já com indícios do início da lei cerimonial. Ela também teve o sinal mudado, nós não comemoramos mais a Páscoa, mas nós comemoramos a ceia que o Senhor instituiu em substituição quando ele celebrou a última Páscoa. Tudo bem? Então, você tem aqui um outro exemplo que começa na lei cerimonial, não vem antes, mas começa com a lei cerimonial e que também é mudado. E aí, você tem também a questão do dízimo, que é o tema que nós estamos tratando. Quando que o dízimo começa a ser apresentado num contexto bíblico? Na lei cerimonial ou antes da lei cerimonial? Antes da lei cerimonial. Nós vemos lá em Gênesis 14, né? Até mesmo antes da circuncisão, você vai encontrar, vamos relembrar isso aqui lá, que esse aqui é o ponto de contato aí para seguirmos. Nós temos o registro da guerra dos 4 contra 5 reis, Abraão buscando seu sobrinho, e ele vence tudo isso. Aí lá no verso 18 do capítulo 14 é dito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu o quê? Abraão o quê? O dízimo. Isso demonstra que era uma prática até mesmo já comum, apesar do primeiro registro ser aqui, mas era uma prática comum. E aí esse ponto de contato aqui de Abraão, antes da lei cerimonial, entregando o dízimo, e em especial entregando o dízimo para quem? Para Melquisedeque, é algo que nos conecta, portanto, com o Novo Testamento. Por quê? Porque nós vimos semana retrasada, segundo a carta aos Hebreus, que quem é Melquisedeque? O próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, aqui numa manifestação teofânica, temporária, e que depois se encarna definitivamente. Mas lá em Hebreus diz, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de dias. Lembra disso? E ele era rei e sacerdote. Duas funções que o próprio Senhor Jesus faz. Vai lá, dá uma olhadinha lá em Hebreus. Vamos voltar lá para Hebreus, lá no Novo Testamento. Quando fala de Melquisedeque, no capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Salém era protótipo de Jerusalém, né? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote. Que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. E aí ele vai interpretar o nome Melquisedeque, né? Ou a relação de Melquisedeque. Diz, primeiramente se interpreta rei de justiça. Né? Melquisedeque é essa expressão. Rei de justiça. Depois também rei de Salém. Ou seja, rei de paz. Salém, Shalom, essa era a mesma ideia. E aí o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência, ou seja, eterno. Entretanto, feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus, permanece o quê?
Para quanto tempo? Eternamente, perpetuamente. Então, o ponto de contato da prática dizimal não está na lei de Moisés, que já foi cumprida em Cristo Jesus. Mas o ponto de contato da prática dizimal está antes da lei, na relação de Abraão, em que, inclusive, em Abraão, todos os crentes, independente da sua etnia, temos as promessas em Cristo. Isso está lá nas cartas paulinas, né? Que é aquele que está em Cristo, então as promessas dadas a Abraão passam a ser minhas. Então, o ponto de contato está o fato da prática dizimal de Abraão para um sacerdote chamado Melquisedeque, que é eterno, que é de uma linha sacerdotal que passa por cima do sacerdócio levítico, que foi temporário. Então, esse Melquisedeque, que é sacerdote para sempre, que nós vimos semelhante ao Filho de Deus, que aponta então lá para uma manifestação teofânica de Cristo. E agora, uma vez que Cristo foi encarnado definitivamente, Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é o próprio Cristo. Melquisedeque, só a diferença era a manifestação da revelação. E se ele, então, permanece para sempre, esse mesmo foco aí da linha sacerdotal mantém a existência até o fim. Se Abraão, nosso pai espiritual, lá atrás, aplica dízimo a Melquisedeque, o que o autor aos Hebreus está referendando é que essa linha sacerdotal está em vigor hoje. E da mesma prática que Abraão o fez, essa ideia da linha ou da prática dizimal continua em vigor. Como demonstração, nós vamos ver que pela lei cerimonial foi didaticamente nos apresentada. Então, a lei de Moisés, ela teve um período, a lei cerimonial teve um período, e desse período ela tem o objetivo de nos trazer mais informações, inclusive didáticas, sobre práticas que inclusive eram colocadas antes e que, segundo o Novo Testamento, ou caíram, como o Holocausto, por exemplo, ou que permaneceram, como a ideia do sinal da aliança, como o sinal da redenção, da libertação em Cristo e da questão dizimal. Tudo bem até aqui? Então, isso que nós tratamos na semana retrasada. Então, vamos caminhar aqui mais um pouco, né? Nós vimos aí que o dízimo pode ser constrangedor para alguns, que na verdade, então, não tem esse conhecimento. Mas para aqueles que entendem que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, como Romanos vai dizer, estudar sobre a mordomia cristã é compreender que o que somos, temos e possuímos pertencem unicamente ao Senhor e Criador de tudo, o nosso Deus, e que a contribuição financeira é, na verdade, uma bênção. Para aqueles que questionam a prática do dízimo em nossos dias, que zombam, negligenciam, falta-lhe o conhecimento de que a prática em questão não é apenas uma prática de membro de igreja, né? Para sustentar uma instituição. Lembra do argumento social que nós falamos, né? Da manutenção da casa, né? Que até o Aguinaldo levantou na semana retrasada. O objetivo do dízimo não é só isso. Não é só para pagar a conta de água, de luz, ter um banco decente para você sentar, ou manter a instituição. Apesar de ser um argumento válido. Afinal de contas, tudo isso aqui é pago, né? O aluguel e tudo mais. Porém, não é esse o grande objetivo do dízimo, né? Mas sim, é uma prática que demonstra a minha perspectiva de obediência e fidelidade ao Senhor em qualquer tempo da minha existência. Da mesma forma que Abraão, ou Abrão ainda, né? Não tinha nem mudado o nome dele, faz isso lá com Melquisedeque, e que inclusive servia de modelo para Levi. O próprio texto aqui de Hebreus vai fazer essa conexão,
que em Abraão, Levi, que nem existia ainda, porque era, né, vinha só depois, ele também ali está sendo representado, e que depois institui isso durante a lei cerimonial, nós vemos que demonstra a sua crença em Deus. Existia a igreja melquisedeana. Abraão era membro dela? Não existia. Pronto, já dei ideia aí para surgir mais uma, né? Não existia. Não existia membros de igreja. Abraão fazia isso porque ele era crente. Não é porque ele era membro da igreja. Então a prática dizimar é uma prática daquele que teme a Deus, daquele que reconhece que todas as bênçãos ou cuidados vêm do Senhor. E era assim que foi depois referendado pela própria lei cerimonial. Então, para aqueles que pensam que o dízimo é algo determinado apenas pela lei cerimonial e que, portanto, perde o valor quando Cristo cumpre cabalmente a lei cerimonial, negligenciam fatos importantes a respeito do dízimo. Nós vamos relembrar aqui. Primeiro, devemos mencionar que a prática de dizimar ao Senhor foi utilizada pela primeira vez em caráter germinal, ou seja, sem características específicas do dízimo, com Abel também, que trouxe das primícias a oferta ao Senhor. Essa ideia da primícia, depois pela lei cerimonial, fica atrelado à questão dizimal. O dízimo é tirar da primícia 10 partes, ou a 10ª parte, para apresentar ao Senhor como coisa santa, vai dizer a lei. Mas essa ideia da primícia, do separar das primícias para o Senhor, já começa lá em Abel. Propriamente o dízimo foi entregue pela primeira vez, pelo menos no registro bíblico, pelo patriarca Abraão, como nós vimos lá em Gênesis 14, 20. Foi entregue a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Em outro momento, mais à frente, né, Jacó, outro patriarca, após uma experiência com Deus, fez um voto afirmando que daria o dízimo. Veja esse texto lá, Gênesis 28. E esse texto é importante porque aponta esse voto de Jacó após aquilo que muitos teólogos reconhecem como sendo o momento da conversão, né, de Jacó, quando ele tem a visão da escada, lugar onde Deus habitava, da questão do Betel, né, da casa de Deus, Bet-El. Então, e aí ele promete justamente fazer o quê? Dar o dízimo. Veja aí, Gênesis 28, 18. Tendo-se levantado, depois que ele teve o sonho, né, da escada aí, tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Veja, a confissão de fé dele. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, o dízimo era uma prática, irmãos, muito tempo antes da lei cerimonial, de demonstração de gratidão, de confiança, de obediência, de fidelidade, de amor a Deus. Por isso, é uma prática do crente, e não só do membro de igreja. Tem gente que não quer fazer profissão de fé, falando: não quero ser membro da igreja não, porque se não for ser membro tem que dar dízimo. Amigo, você não entendeu nada, né? Porque a prática dizimal é uma demonstração de confiança, fidelidade e obediência daquele que crê em Deus, independente se você é membro ou não. Pode ser que você viva num país aí que não tem igreja organizada, né?
E aí, de repente, você não, eu não vou investir na obra do Senhor, não, porque eu não sou membro de igreja, não tenho igreja organizada, coisa desse tipo. Não é assim que funciona. Vamos caminhar mais um pouco. Esses exemplos, então, demonstram que a prática do dízimo é anterior à lei e que, portanto, não estava presa à lei cerimonial realizada por Cristo ou em Cristo. Nesse período, nós vemos que o dízimo tem como significado demonstrar gratidão a Deus e servir como testemunho e até mesmo profissão de fé. Né? Em segundo lugar, nós vemos que a lei, falando da lei cerimonial, ela incorporou tal prática como uma obrigação ao povo de Deus, que agora se via ligado a uma instituição, a própria nação, né, que estava sendo instituída, e que, como qualquer outra, necessitava de manutenção. Moisés, revelando sobre a vontade de Deus, deixa claro que a prática do dízimo era uma responsabilidade sobre cada um. Lá no texto de Levítico 27, você vai ver que exigia, inclusive, trazer o dízimo de todas as colheitas, né, de toda a produção que eles faziam. Nesse momento, então, o dízimo acrescenta em seu significado o fato de demonstrar obediência, não só gratidão, mas a partir do momento que é agregado à lei, é uma ordem, né, explícita, então agrega o fato então de demonstrar obediência, fidelidade e santidade ao Senhor. Tanto que o último livro do Antigo Testamento traz uma sentença, né, um acordo, já é uma sentença contra aqueles que estavam sendo infiéis e, segundo o texto de Malaquias, tornando-se ladrões diante de Deus, justamente por negligenciar a prática do dízimo das ofertas. Por que lá em Malaquias Deus traz essa sentença chamando o povo de ladrão e de infiel? Porque a lei até então estabelecia isso como demonstração de obediência, fidelidade e santidade. Mesmo que hoje você pode dizer, mas isso com a lei caiu. Tá, mas aí permanece o padrão de gratidão, né, e de amor ao Senhor que foi estabelecido com Melquisedeque e Abraão. Ainda é acrescentado nesse período a finalidade do dízimo. Por que o dízimo era usado? Né? A lei, como eu disse, ela tem o objetivo de pegar o tema e trabalhar com ele de uma maneira a se tornar mais didático. No Antigo Testamento, então, fica explícito que os objetivos do dízimo são, primeiro, trazer sustento para aqueles que serviam ao santuário. Segundo, que no caso eram os levitas. Segundo, trazer amparo ao estrangeiro, ao órfão e à viúva que estavam no convívio do povo de Deus. E terceiro, trazer recursos para a manutenção da própria instituição da casa de Deus. Vamos ver esses textos aí para fortalecer. Então, primeiramente, Números, capítulo 18. Que estamos dentro da lei, obviamente, né? Mas como eu disse, ela serve para nos trazer aí o caráter didático da aplicação dessa prática que é anterior a ela. Então, no caso aí de Números, capítulo 18, o verso 21 diz assim: aos filhos de Levi, porque aqui nós já estamos no sacerdócio levítico, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, Deus havia separado uma tribo que não recebeu porção de terra para trabalhar exclusivamente com o serviço ao Senhor. E para essa tribo, em especial, tribo de Levi, foi destinado então que o dízimo das demais tribos sustentariam aquela tribo. O apóstolo Paulo vai usar esse argumento lá em Coríntios para dizer que aqueles que vivem do evangelho têm o mesmo direito que os levitas tinham durante a celebração ou da lei cerimonial. Inclusive, ele faz isso algumas vezes nas suas cartas, e em especial na segunda carta aos Coríntios, ele apresenta isso de uma maneira até dura ao povo de Coríntios,
mostrando que ele não só não tinha recebido nenhuma ajuda de Coríntios, não porque ele não merecia, não porque ele era digno, não porque deveria receber, mas para servir até mesmo de disciplina sobre aquele povo, para que eles não se vangloriassem dizendo, nós que sustentamos Paulo. Né? Mais ou menos nesse sentido. Então Paulo usa essa questão, não vou receber o seu dízimo justamente para servir de peso para vocês. Mas vamos caminhar então. Agora, Deuteronômio 14. Um pouquinho mais à frente aí. E aqui nós temos um texto um pouquinho mais longo. Eu quero ler a partir do verso 22, porque ele vai sintetizar de modo bem didático o porquê da prática do dízimo. Então vamos ler devagar, eu vou parando aqui. Acompanhe a leitura aí. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Aqui está dentro de um contexto agrícola, né, de produção anual. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, uma vez que o templo ainda não existia, né, era o tabernáculo, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. E aí o primeiro objetivo aí, a primeira finalidade desse dízimo. Para quê? Qual a finalidade? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, nós vemos que dentro desse objetivo didático do dízimo, o dízimo tem como primeiro caráter didático ensinar você a temer a Deus. Em que sentido, pastor? De que você não é dono de você, da sua própria vida, do seu sustento. Tudo que você tem, tudo que você é, porque o Deus tem tido misericórdia e graça sobre a sua vida. É para entender que a sua vida só é vivida se Deus permite. Você só levanta de manhã porque Deus não desligou o teu disjuntor. Porque Deus te permitiu o sucesso ou o lucro, seja lá o que Ele permite acontecer, né? A produção do seu plantio só é possível porque o Senhor é quem cuida de todas as coisas, na sua soberania. Então, quando você partilha o dízimo, dentro dessas funções que nós já falamos, pelo menos uma delas, você está reconhecendo que o que você é, o que você ganha, o que você produz, o que você tem, o que você deixou de ter, tudo isso está debaixo da ação soberana de Deus, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, essa é a primeira finalidade aí. Obviamente, irmãos, que a motivação de entregar o dízimo não deve ser o medo. Eu vou dar o dízimo porque vai que Deus pesa a mão, né? Vai que a vaca morre, né? Não, você não vai dar o dízimo com medo da vaca morrer e você ficar sem leite. Mas é para te ensinar esse temor de que a sua vida é vivida em Deus. De que tudo que você tem, tudo que você vai ter, é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Todos aqueles que se exaltaram pelos frutos das obras das próprias mãos acabaram perdendo tudo que tinham. Ou amargaram um tempo aí de dificuldade para reconhecer que a provisão não é fruto dos nossos esforços. Mas eu acordo cedo, pastor, eu que trabalho, não sei o quê. Mas você só acorda cedo porque Deus deixa você acordar. Muitas das situações estão debaixo dessa soberania de Deus. Né? Todas, na verdade. Mas muitas das situações que nós não atribuímos a nós, na verdade, é fruto da grandeza de Deus em nos permitir fazer aquilo. É lógico que a graça comum aqui é um tema paralelo e importante. Onde às vezes os ímpios parecem ter serem mais bem-aventurados do que os crentes. Né? Isso faz parte da graça comum de Deus, e Deus tem um porquê e um propósito para todas as coisas.
E é incrível que às vezes Deus abençoa o ímpio justamente para que sirva de condenação para ele adorar cada vez mais, né, o seu próprio Deus. Parece que o cara que ama o dinheiro, ele até é próximo para ele continuar amando cada vez mais o dinheiro. Né? As pessoas se exaltam, né? Se engrandecem pelo próprio sucesso, ao invés de atribuir a Deus. Então a riqueza do ímpio serve até para acumular para ele mais condenação. Agora, aquele que teme a Deus, que crê no Senhor, ele sabe que, tendo que comer e o que vestir, como diz Paulo lá em 1 Timóteo 6,8, já é motivo de ser grato, ser contente, né? Ter alegria no coração. Porque ele sabe que o que tem ou o que não tem está debaixo do propósito do Senhor. Então, nós vimos aí em Deuteronômio que o primeiro objetivo para que aprendas a temer ao Senhor. Continuemos o verso 24. Quando o caminho te for comprido demais, e não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ou seja, teu cereal, teu animal, seja o que for, vende-os, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dar-nos-á por tudo que deseja a tua alma, lógico, sem desprezar lá o que o número já determinou, né, que era a manutenção dos levitas. Então esse dinheiro dar-vos-á por tudo que deseja tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, bebida forte, qualquer coisa que te pedir tua alma. Comê-lo aí perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua casa, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. Aí vem mais que ele inclui aí o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade. Comerão, se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Uma outra questão aí, que o próprio Deus atrela, é que a minha fidelidade dizimal em obediência, em gratidão, traz recompensas, inclusive terrenas, de prosperidade. Tem promessa disso? Tem. Ele coloca aqui, justamente por você não negligenciar o levita, mas também socorrer o estrangeiro, o órfão, a viúva, barará, e isso vai conduzir que a bênção do Senhor, ou seja, para que o Senhor te abençoe em todas as obras as tuas mãos fizerem. Então, o segundo motivo aí, didático, é justamente para que você aprenda a temer e para que Deus te abençoe. É isso que vai estar a última frase aí que nós lemos. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, o caráter didático do dízimo, irmãos, nos aponta, primeiro, para aprender a temer a Deus, e segundo, para que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida. É essa a situação. E olhando para as funções, nós já vimos, tanto em Números 18, como aqui também, no verso 27, depois 28, que era para trazer manutenção, amparo, não só os que serviam à casa do Senhor, mas aos necessitados, que aqui é sintetizado na figura do estrangeiro, do órfão ou da viúva, para socorrer o necessitado. E um outro motivo mais claro, é lógico que aqui o texto de Deuteronômio também nos ajudou nesse sentido, né, de compreender que era para manutenção da casa do Senhor também, mas nós temos lá o texto de Malaquias 3:10, que vai referendar esse outro objetivo do dízimo, que é a manutenção da casa do Senhor. Abra o texto lá, por favor.
Malaquias, capítulo 3, verso 10. É um texto muito usado, às vezes, de uma maneira disciplinar, né? Principalmente pelas igrejas que dão ênfase nessa questão do dízimo hoje. E acaba sendo usado principalmente o verso 8 e 9, né? Então o verso 8 vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Com que finalidade? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aí reforça que a terceira função do dízimo é justamente trazer o recurso necessário para a manutenção da obra do Senhor. Lógico que no Novo Testamento você não tem mais o templo em Jerusalém, mas você tem a igreja do Senhor espalhada por todos os 4 cantos da terra, e a manutenção dessa igreja é através dos dízimos e das ofertas. Tudo bem até aqui? Dá uma olhadinha comigo agora lá para Levítico, capítulo 27. Você vê como que Deus encarava a santidade do dízimo, né? Porque era algo consagrado ao Senhor, então tudo que era consagrado ao Senhor passa a ser santo. Então, verso 30, Levítico 27, 30. Último capítulo aí, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas serão ao Senhor. Imagina essa situação, irmãos. Aqui dízimas, né? Não refere necessariamente a primícias, porque não tem condição de você fazer um negócio desse. Imagina lá o seu pé de jabuticaba, florido, bonitão, aí dá aquele monte de jabuticaba no final do ano. Aí você fala assim: meu Deus, vou ter que contar quanta jabuticaba deu, né? E depois identificar quais foram os primeiros 10% de jabuticaba que ficou maduro. Tem como? Impossível, né? Então, a ideia aqui você pega a produção e tira 10%. Não é primícias, mas quando se trata do cereal e do fruto das árvores, e por isso que eu peguei a jabuticabeira aqui para te dar um exemplo, podia ser só a mangueira, sei lá o que você tem lá, mas é a ideia de que a 10ª parte, né, o dízimo, que é isso que significa o termo, é do Senhor. E era assim que era dentro desse período de consagração. Essa parte teria que ser recolhida ao Senhor. Ou você vendia, como nós já vimos lá, e trazia o dinheiro para, inclusive, apoiar os levistas e sustentar os necessitados, ou você trazia a própria fruta mesmo, né, o próprio cereal. Porque é a perspectiva santa. O que mais que diz assim? Que diz aí o verso 31? Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado do rebanho, e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e o outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então veja, a questão do dízimo ou da dízima, dependendo aqui do artigo, né? Que se for cereal, o banho, era considerada consagrada ao Senhor, porque imagine lá, você separou a dízima lá das mangas. Aí chega a sua mulher e fala assim: não, mas aquela lá está muito bonita. Nossa, ela me chamou. Não tem isso? O pessoal fala que a comida te chama, né? Você assa 1 quilo de coxa de frango. Aí você olha na bacia, tem uma que fala assim: oi, né?
É tudo coxa, mas é a mesma coisa. Aí a mulher olhou na manga, ela falou, não, mas aquela é mais bonita. Ela falou, mas eu separei pro senhor. Se você resolver trocar, resgatar essa manga, você tem que pagar a quinta parte. Você tem que acrescentar um tanto a mais. E se for de gado, fala, nossa, mas eu gostei tanto desse bichinho. Não tem jeito. Os dois virou santo e agora pertence ao Senhor. Por que isso? Para mostrar o quanto Deus tem um primazia no sentido de demonstrar aquelas funções todas, as finalidades todas, que é algo consagrado ao Senhor. Eu brinco, aqui é brincadeira, irmão. Não vão, por favor, depois vai falar aqui. Né? Se estivéssemos vivendo o dízimo na época da lei, vamos pensar aqui, se estivéssemos vivendo então, e fosse na época ainda do dinheiro. Então você pega o seu envelope de dízimo lá e você pôs lá o valor do seu dízimo. Vamos imaginar que você ganha um salário mínimo, então você pôs lá 10%, 105. Acabou o gás. Aí você foi lá e resolveu pegar da onde? É seu? Não é seu. Se é do dízimo, já não é seu. Mas você, uma situação, foi lá e pegou e comprou o gás. Tirou 100zão lá para comprar o gás. Tá? Para facilitar a conta aqui para você. Se fosse, presta atenção, não vai dizer que o pastor falou isso, tá? Se fosse na época da lei, você podia ir lá pegar o 100zão. Só que depois você ia ter que pôr quanto? 120. A quinta parte do 100. Você vai dividir o 100 por 5, deu 20. Então, peguei o 100zão, tá bom. Eu vou lá devolver o 100zão que eu peguei. E porque eu peguei das coisas santas ao Senhor, que já estava separado ao Senhor, eu tenho que acrescentar mais vintão, que é a quinta parte. Só para você entender como que funcionava na lei. Ah, pastor, eu fiz isso. Nós não estamos na lei. Fique em paz. Tá? Mas a lei, como didática, serve para mostrar a importância da prática e da seriedade da prática. A prática dizimal é colocada como algo santo ao Senhor. Demonstração da minha obediência, demonstração da minha gratidão e da minha fidelidade ao Senhor. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco. Em terceiro lugar, é preciso entender que sob o Novo Testamento, Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, e posteriormente os apóstolos, não derrubam ou impedem a prática do dízimo e das ofertas. Pelo contrário, confirmam a prática no contexto neotestamentário, inclusive aplicando como responsabilidade a todo cristão, quer judeu, quer gentil. Para aqueles que defendem que o Novo Testamento não trata de dízimo, nós temos tanto a analogia que Cristo faz lá em Mateus 23, 23, quanto as exortações que Paulo trata, em especial na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala da contribuição, como uma prática natural. E que, inclusive, Paulo se viu numa situação que eu me vi também, e eu errei, e Paulo não, que é a seguinte situação. O dízimo é de quem, irmãos? O dízimo é de quem? É do Senhor. O dízimo não é meu. Tá? E nem como pastor, que sou sustentado pela sua fidelidade dizimal, também ele é meu. O que aconteceu lá com Paulo? Eu vou te contar a história de Paulo, depois eu vou te contar o meu erro. Os macedônios eram pobres. Financeiramente pobres. A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldade. Então Paulo começou a sair pelas igrejas, levantando ofertas e pegando os dízimos para levar, para sustentar a igreja de Jerusalém, dentro daquela ideia que o dízimo serve para a manutenção dos que vivem no Evangelho, mas também para o socorro dos necessitados e a manutenção da obra. Lembra disso? Nós já vimos aqui. Então Paulo estava passando de igreja em igreja, pegando, fazendo a coleta dos dízimos, as ofertas, para socorrer os irmãos de Jerusalém. Só que ele pegou e falou assim, os macedônios, coitado, eu não vou pedir nada desse povo. Só que os macedônios insistiram com Paulo para ter o privilégio de ofertar. Lembra desse texto ou não?
Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo vai chamar a pobreza desse povo aqui de profunda, né? Ele vai dizer assim, ó, também, irmãos, verso 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Veja, o ofertar, o dizimar, é comparado com Paulo como sendo graça de Deus. Então, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, eles estava sobrando dinheiro para esse povo? Não. Estava em paz? Não. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo que acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça. Presta atenção nessa palavra de novo, ele repete. A graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Então veja, ele repete essa ideia de que a possibilidade de você ofertar ou dizimar é fruto da graça de Deus. É participar disso. E o exemplo dos macedônios, ele é interessante porque a ideia não é quando sobra, ou quando você está suprido. Porque dízimo demonstra gratidão, irmãos. Reconhecimento de que todas as coisas vêm da mão do Senhor. Se eu ganho 10, ou se eu ganho 1.000, se eu ganho 5, ou se eu ganho 5 milhões, é graça. É dessa perspectiva que nos é apontado. Então, se a gente for aplicar o que o Novo Testamento demonstra em relação de contribuição, diferente da lei cerimonial, a lei cerimonial exigia de você dízimo. E as ofertas pacíficas, que eram contadas como oferta. No Novo Testamento, irmão, se a gente for pegar o frigir dos ovos de fato, o que o Novo Testamento está dizendo para ti é o seguinte: tudo é do Senhor. Afinal de contas, Ele te salvou. Ele é o teu Senhor. Você é dele. O coração endurecido, irmãos, cujo Deus ainda é o materialismo, não entende isso. Essa graça se torna um peso para ele. E aí Paulo, olhando para essa realidade de pessoas que ele diz em profunda pobreza e no meio de muita prova de tribulação, ele não o impede, Paulo não os impede de participar dessa graça. Porque eles rogaram, não, deixa a gente fazer. Paulo falou, tá certo. Eu pequei nesse sentido, irmãos, quando estava num contexto de
de trabalho missionário, onde eu vi o povo no meio de muita prova de tribulação e profunda pobreza, e achei que o dízimo era meu, não do Senhor. E aí eu cheguei para uma irmã da igreja que veio dar o dízimo, e eu disse, não precisa. A igreja conhece. A Judite, que tem, inclusive eu pus um vídeo ontem no grupo da UPA-Amiga. Se você é sócio, né, parceiro lá das ofertas missionárias, você viu a Judite ontem. Está até com a filhinha doente, né? Então, a Judite, ela, viúva, na época tinha 4 filhos, né, pequenos, a Gemima ainda de colo, mamava. E eu cheguei para começar a igreja, ela foi a primeira membro da igreja. Porque os outros ainda não eram convertidos, ela já era crente em Cristo. Então foi a primeira membro do nosso trabalho lá no Senegal. E ela veio no culto para trazer lá aquelas moedinhas que ela tinha. E eu cheguei para ela e falei assim, não, Júlio, não precisa disso não. O meu sustento era a Igreja do Brasil que enviava o meu sustento. A manutenção do projeto, a mesma coisa. Não havia necessidade. Né? Aí eu cheguei para ela e disse sim, não precisa. E aí eu aprendi com ela aquilo que Paulo talvez tenha aprendido com os macedônios. Que o dízimo não é meu. O dízimo não é demonstração da sua fidelidade porque você gosta de mim. Pode ser que você nem goste. Mas é sua demonstração de fazer parte de uma graça de demonstrar gratidão, obediência e fidelidade ao Senhor. Não cabe a mim falar se você deve ou não dar. Não, então. Ela foi para dar tudo. Ela veio para dar tudo. Que era, ela, na cabeça dela, falou assim, não, foi... era a primícia, foi o termo que ela usou. Foi o salário que ela tinha ganhado naquela semana. Tudo. Você vai ficar sem nada. Não é um voto que eu fiz. Que voto louco você fez. Meu Deus do céu. Não precisa dar nada, não. E ela falou, não, eu preciso. E aí ela me disse nisso, não é para o Senhor. É para Deus. O dízimo é seu. Acabou comigo. Aí é lógico que no vai e vem da situação, como pastor da igreja, então aí a gente vai dar assistência daquele que está passando por necessidade. Mas eu não teria o direito de tirar a ela a graça de ser fiel no voto que ela fez. Ali eu entendi, irmãos, que essa prática dizimal, muito além da manutenção da igreja, daqueles que vivem na igreja, do socorro, é uma graça. A graça de participar que Deus concede àqueles que têm um coração agradecido. Quem tem o coração endurecido, a própria história demonstra que a igreja, aqueles que vivem do Evangelho, não precisam do seu recurso. Pode ficar com ele. Se não for fruto do entendimento que é graça, pode ficar com ele. Mas aqueles que mesmo em meio a muita prova de tribulação, em profunda pobreza, entende que é graça, os benefícios que o próprio dízimo, que a palavra do Senhor ensina a respeito disso, certamente vão recair sobre a vida deles. Paulo descreve isso aqui no capítulo 8, 2 Coríntios, e dentro dessa minha experiência no campo missionário, eu tive que ir para lá para aprender um negócio desse. Que dizimar e ofertar é graça.
de Deus na minha vida e na sua vida. Mas vamos caminhar mais um pouco. O próprio Senhor Jesus confirma e sanciona a doutrina do dízimo quando ele condena os escribas e fariseus pela ausência de um conjunto com a fidelidade nos dízimos e a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Dá uma olhadinha lá em Mateus 23. Alguns vão dizer que esse texto aqui não trata basicamente de dízimo, porque ele está falando das advertências contra os judeus, mas você tem que considerar a Bíblia como um todo, e se o tema trata de uma prática dizimal, então referendo a isso também. Então vamos lá, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E tem gente que diz que Jesus não falava o que tinha que falar, né? Hipócritas, ele chama. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Lá da sua jardineira de tempero. Tá? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Se o verso tivesse parado aqui, você falava, tá vendo? Jesus está depreciando a prática dizimal. E está exaltando as virtudes. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas o texto continua. Ele diz, devíeis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, por isso é estas, sem omitir a aquelas. Quem são essas aquelas? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, na advertência que Jesus faz aos próprios fariseus, ele não exclui a fidelidade dizimal. Mas ele diz, não adianta nada você ser fiel ao dízimo se você não andar corretamente. Não adianta nada você ser extremamente fiel à prática dizimal, ao ponto de dar dízimo da hortelã, do endro, do cominho, do seu orégano, seja lá o que for que você use de tempero, se você não viver uma vida de acordo com o padrão da Bíblia. Se a sua justiça não for a prática que Deus espera de você. Se a tua misericórdia não alcançar o necessitado ou que aquele que é digno de misericórdia. E que a sua fé também não demonstre o seu temor, a sua obediência, a sua fidelidade ao Senhor. Então, Jesus, o que ele faz? Ele não está depreciando o dízimo, ele está o quê? Inclusive colocando a prática dizimal como sendo associativa a uma vida inteira de virtude segundo o padrão que Deus estabelece. O que ele quer dizer é o seguinte, não adianta você ser dizimista se você não for um crente verdadeiro fiel. Mas a ideia do contrário é óbvio. Se você for um crente verdadeiro e fiel, então a prática dizimal ou de oferta vai ser algo natural para você. Tudo bem? Então, quando o Senhor Jesus diz, deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ele se refere que, como tementes a Deus, os escribas e fariseus deveriam praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem negligenciar ou omitir a fidelidade na entrega dos dízimos. Ainda no Novo Testamento, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, sancionar que tanto o dízimo como as ofertas serve para manter aqueles que dedicam a sua vida à obra do Evangelho. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios. Ele usa, inclusive, uma expressão da lei civil para referendar aqui.
lá no capítulo 9, no verso 13, que eu separei aí, para a gente não ter que ler tudo, ele diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então veja, ele referenda aquilo que Jesus disse, em especial aos apóstolos, que quando partissem para pregar o Evangelho, ou para anunciar a chegada do reino, que eles não levassem consigo nenhum sustento, mas que eles fossem supridos conforme eles avançassem. Se chegou num lugar e é suprido, fica lá, que ele vai continuar sendo suprido. Se não, sacode a poeira do pé e continua o trabalho. Então, é o que Paulo está falando aqui, que Jesus mandou eles serem supridos do Evangelho, e refere-se àquela ordenança lá, registrada nos Evangelhos. Mas aqui, além disso, que ele diz que aqueles que vivem do Evangelho então devem ser supridos pelo próprio Evangelho, dessa forma ele está referendando a prática dizimal de ofertas. Ele vai aqui no verso 8 utilizar inclusive da lei civil, né? Dizendo assim, verso 8: porventura falo isso como homem, e não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Porque ele fala nós aqui, ele está incluindo aqueles que vivem do serviço do Senhor. Então Deus não está preocupado com o boi que está pisando o trigo, mas sim, ele usa essa expressão na lei para mostrar que aqueles que vivem do Evangelho vão ser sustentados por esse próprio Evangelho. Filipenses 4, você não precisa abrir lá, mas Paulo vai agradecer, inclusive, a igreja de Filipos, que mandou sustento para ele. Né? Inclusive, vai rogar a Deus que Deus abençoe a vida dos filipenses justamente por essa prática, e ele lá ainda vai dizer: olha, fizeste bem, era isso mesmo que eu estava esperando. Vocês fizeste bem em se associar comigo nas minhas necessidades. E aí ele vai dizer: eu não estou falando isso por causa que eu estou atrás de dinheiro. Porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu dependo de Deus. Já passei fome e abundância. E aí ele vai dizer lá no verso 13, né? Por isso eu sei que todas as coisas, vamos quedar lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está preocupado com o sustento. Mas ao mesmo tempo ele diz: que bom que vocês se associaram comigo. E é lá no verso 20, mais ou menos, 19, aí ele vai rogar a bênção para que Deus use da mesma liberalidade, da mesma bênção, para abençoá-los. Né? Você conhece esse texto ou não? Vamos dar uma reforçada lá, porque vocês estão me olhando com uma cara meio esquisita. Filipenses 4. Será que está escrito lá mesmo? Então vamos ver. Então foi por isso. Então, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, já tinha acontecido antes, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Que cuidado é esse? O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, o verso 14 aí, né? Fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele está falando do quê?
retribuição financeira, né? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele sabia que o fato deles enviarem donativo para suprir as necessidades daqueles que estavam vivendo o evangelho, não estava aumentando o crédito financeiro da conta de Paulo, mas estava aumentando o crédito espiritual da conta dos filipenses. É graça. Essa é a ideia. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave. Ele faz uma conexão, né, com a lei, né? Como sacrifício aceitável e aprazível a mim. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vocês deram donativo para mim, mas na verdade isso é uma gratidão, uma oferta, uma demonstração de temor, de responsabilidade a Deus. Ok? E o meu Deus, aí ele roga, né, por eles. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, para ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, Paulo aplica no contexto do Novo Testamento a necessidade da manutenção dos dízimos das ofertas, também para a manutenção daqueles que vivem do Evangelho. E para amparar as necessidades da própria igreja e dos necessitados. Se você observar aí, estamos em Coríntios, vamos voltar aqui, Romanos 15, vai lá. Romanos 15, 26, ele nos diz assim: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então veja, ofertas específicas ou prática do dízimo para socorrer os necessitados, ok? 2 Coríntios agora, capítulo 8. Nós já lemos, vamos relembrar. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos órgãos a graça de participar da assistência aos santos, ou seja, socorrer aqueles que estavam passando por necessidades. E 1 Timóteo 5,16. Vamos lá. 1 Timóteo 5,16. Depois ele dá instruções que a igreja só deve socorrer quem de fato precisa ser socorrido. Ele diz assim: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta, ou seja, a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então a ideia é que todos nós temos a responsabilidade de suprir e sustentar, né, os nossos progenitores, mas se porventura existe na igreja alguém que não tenha ninguém na família para socorrer financeiramente, então a igreja é que vai socorrer. E ela vai socorrer de que jeito? Através dos dízimos e das ofertas. Ok? Caminhando aí para a conclusão, irmãos, outro aspecto importante refere-se ao significado do dízimo. Jesus acrescenta que, além de demonstrar gratidão, servir de testemunho e profissão de fé, como nós vimos lá na lei, de mostrar obediência, fidelidade e santidade, em Jesus nós vemos que a prática de entregar os dízimos e ofertas revela a nossa confiança plena na soberania de Deus. Então veja lá Marcos 12. (41). Falando a respeito aqui da viúva pobre, né? Assentado diante do gasofilácio era o lugar que se colocava as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então mostra aqui a plena confiança no cuidado, na soberania da provisão de Deus. Além disso, podemos citar vários outros textos e contextos onde o dízimo e as ofertas são práticas de obediência e consagração. Pelo tempo aqui nós não vamos ter condição de ler os textos. Porém, nem o dízimo nem as ofertas devem ser um peso ou um meio de troca, focando apenas as promessas de Deus para aqueles que dizimem oferta. Lá em 2 Coríntios 9 vai dizer que tem que ser algo voluntário, liberal, com liberalidade, não por peso, né? E não por, eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar mais. Se você fizer isso, você já perdeu a bênção. Né? Dízimo não é investimento. Né? Eu vou dar porque aí Deus vai me ampliar. Não. É fidelidade. Certamente, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre aqueles que alegremente, em gratidão, fé, obediência, fidelidade, santidade e confiança, trouxeram a Deus seu dízimo e suas ofertas. Mas não serão derramadas sobre aqueles que ofertam com o intento de satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências, como Caim, que só ofertou ao Senhor para poder ser elogiado, né? Como Nadab e Abiú, que apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Como Ananias e Safira, que ofertaram parte daquilo que venderam para ter o reconhecimento da igreja. Fulano deu uma ofertona para a igreja. Não é por isso. E tantos outros, né? Ou sobre aqueles que pensam que dizimando estão quites com Deus e a sua obra. Eu já sou dizimista. Muitos falam, né? Tem gente que não arredonda nem um centavo, de tão miserável que é o coração, né? E dá um trabalho para o Paulo fechar as contas depois no final do mês. Então o cara ganha lá, sei lá, 1.514 e 32. Aí o cara dá um jeito, cai 10% lá, né? 151,43. Aí ele não tem 3 centavos para dar, ele faz o Pix só dos 3 centavos que fartou. Sou fiel, meu amigo. Tudo vem do Senhor, cara. E para terminar, então, eu quero citar aqui um trecho da obra do reverendo Adão Carlos Nascimento, que escreveu, né, sobre a vida cristã, e na parte que ele trata de dízimo, ele diz assim: algumas pessoas afirmam que não dão ofertas porque já são dizimistas. Pensam que entregando o dízimo fielmente estão cumprindo todas as suas obrigações financeiras com a obra de Deus. Mas o dízimo é o mínimo. Quem entrega fielmente o dízimo está apenas cumprindo a sua obrigação em devolver ao Senhor a parte que lhe cabe em nossa renda. Além do dízimo, devemos consagrar ao Senhor as nossas ofertas, pois são elas, ou seja, as ofertas, que demonstram a nossa gratidão a Deus e o nosso amor à sua igreja e à sua obra. Quando compreendemos que a entrega do dízimo, e aí eu falando, não mais o Adão, tá? Quando compreendemos que a entrega do dízimo e das ofertas demonstram gratidão, fé, obediência, fidelidade, santidade, confiança plena em Deus e em suas promessas de providência diária, que através do dízimo das ofertas glorificamos a Deus e somos instrumentos de bênção na vida de outros, que através do dízimo das ofertas já nos fazemos abençoados, porque é graça, pois temos algo a entregar, então receberemos a melhor recompensa que a entrega do dízimo das ofertas pode nos dar. A alegria de participarmos da graça de Deus e de ver sua graça sendo derramada sobre nós, por causa da sua fidelidade e não da nossa. Que Deus possa, assim, nos abençoar, irmãos, e entender que na vida cristã, não só a adoração, o culto, a fidelidade sacramental, mas também a fidelidade nos dízimos e nas ofertas
demonstram nosso real entendimento daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez por nós. Que Ele assim nos abençoe. Amém?